É da mesma moça de Portugal, tá bom? Presa no meu corpo. Olá, Matheus. Olá, Ana. Me chamo Fulana, sou do interior de Portugal, tenho 17 anos e já mandei um relato para vocês há algum tempo. Eu sempre tive contato com o mundo sobrenatural desde pequena e sempre tive curiosidade também, porque minha avó sempre me contava histórias que ela sabia que eram verdadeiras e outras né, passadas que aconteceram com ela. E aí então eu fui ficando cada vez mais e mais curiosa e foi graças a ela que encontrei o teu canal. Porque se ninguém tivesse despertado em mim essa curiosidade, nada seria como é agora. Acontece que eu, mesmo antes de ter contato com essas histórias, bem pequena, com os meus 2 ou 3 anos, comecei a ter algumas visões de coisas não muito perturbadoras, que na época até achava piada e não dava a mínima. Aí, com o passar dos anos, que eu fui descobrindo que eu tenho alguma mediunidade e alguma facilidade para ver e sentir coisas que nem todo mundo consegue. Mas passemos ao relato. Esse acontecido foi no dia 30 de agosto desse ano. Gente, esse relato é de 2016? Mas foi pedido esses dias aí. Esses dias atrás. Tá, enfim, continuando. Então ela não tem mais de 17 anos, tá? Tá, foi dia 30 de agosto desse ano. E nesse mesmo dia escrevi o acontecido numas páginas de agenda para não me esquecer dos detalhes. O que vão ler a seguir está em português de Portugal, mas eu penso que dê para entender. Esse era o conteúdo do que eu escrevi. Hoje acordei mais cedo que o habitual por ter coisas a fazer. Daí que assim que eu cheguei em casa, antes do almoço, eu dormi. Estava com um sono fora do normal, para quem já estava acordado há algum tempo. De tarde também dormi. Acordei várias vezes, mas voltava logo a dormir, tal era o sono absurdo que eu tinha. Era como se estivesse anestesiada para uma operação ou algo do gênero. Para ser sincera, era tanto o sono que eu já nem me lembro se esses acorda e apaga foram antes ou depois do almoço. Tanto isso como a real razão por estar aqui escrevendo. Tanto que isso é a real razão por eu estar aqui escrevendo, acredito. Agora ela falando disso, eu me lembro de uma vez que eu namorava o Matheus ainda, e eu viajava muito de ônibus, né? Eu ia para minha cidade de ônibus, vinha para cá, eram 5 horas dentro do ônibus. E acho que numa dessas vezes eu também estava num sono desse, eu não conseguia abrir o olho em lugar nenhum. Eu estava dormindo, aí eu via que o ônibus parava. Sabe quando você abre o olho com dificuldade e fecha de novo? E eu sonhei muito nesse dia, eu lembro até do sonho, que eu parava numa casa. Eu sei até como que é a casa, pelo menos a frente dela, que eu entrava e eu andava por lá, enfim. Nossa, era difícil ficar com o olho aberto. E é lógico, eu durmo em viagem assim mesmo, mas aquele dia era um sono bem intenso. Intenso não. Nossa, parou, nem no banheiro eu fui. Eu falei, eu não quero me mexer daqui, eu vou ficar aqui. Nossa. Bom, continuando. Acontece que com o sono que eu estava, assim que eu fechava os olhos, eu entrava num sono profundo já. Sabia bem, mas incrivelmente quase que estava consciente que eu estava dormindo. Porque normalmente quando alguém dorme, só quando acorda é que tem essa percepção, né? E hoje não foi o caso. Vou espirrar. Ai. Foi estranho e bom ao mesmo tempo, mas eu não liguei, até que aconteceu algo aflitivo. Eu estava dormindo, não estava sonhando, não naquele momento. Eu tinha sonhado com alguma coisa que eu não me lembro, mas sei que tanto o sono era lúcido, eu sabia que eu estava sonhando. O sono era tão lúcido que eu sabia que era sonho também. Melhor, eu tinha controle no sonho, como eu tinha na vida real. Eu fazia o que eu queria, conscientemente, como em muitos sonhos não acontece.
De repente o sonho acabou, abruptamente, e ficou tudo escuro. Eu estava consciente, já não estava mais dormindo, mas por alguma razão eu não conseguia abrir os olhos. Comecei a me perguntar por que eu não conseguia abrir os olhos e comecei a me desesperar. Eu gritava, mas a voz não saía. Eu sei que saiu um pouco no último grito porque eu ouvi. Eu estava presa no meu corpo, como se fosse uma paralisia do sono, só que eu estava acordada, apenas mentalmente. Daí, depois de toda a aflição, eu tentei me acalmar e tentei abrir os olhos várias vezes, até que de repente senti como se o meu cérebro estivesse cedendo e aí eu me senti mais leve. Foi quando finalmente consegui abrir os olhos. Acordei ofegante, como se tivesse saído de um pesadelo mesmo. Como se eu tivesse saído de um pesadelo mesmo sabendo que tinha sido real. Eu fiquei, por um momento, presa dentro de mim mesma, como se o meu corpo e a minha mente ou a minha alma estivessem separados um do outro. Pensei em várias coisas que pudessem causar isso. Pelo lado científico e lógico das coisas, algum problema cerebral ainda desconhecido, que pode ser possível pela quantidade e intensidade das enxaquecas que eu tenho. Por outro lado, não menos lógico, mas mais espiritualista, que eu estivesse em projeção astral e que ao tentar voltar ao meu corpo físico não conseguia por alguma razão encaixar de novo. Ou porque eu estava sonhando. E segundo teorias, quando sonhamos, saímos do nosso corpo e vamos para um mundo paralelo e no fim do sonho eu queria voltar e tal como a projeção astral eu não conseguia. Ou porque alguma entidade ou porque alguma entidade estava ocupando o meu corpo adormecido. E por aí vai. Mas o mais estranho disso tudo foi que apesar do susto e de acordar como se tivesse sido sufocada, voltei a dormir quase que imediatamente, como se tivesse sido anestesiada. Eu só senti esse sufoco, esse voltar a respirar, depois de acordar. Por isso, acho possível que nesse período de tempo em que estava tudo escuro, eu tivesse parado de respirar, ou algo tivesse feito com que eu parasse. Por fim, eu pedia para que me ajudassem de alguma maneira a entender o que o que pode ter sido isso. Sei que vocês não são especialistas, mas preciso só de um parecer vosso, visto que vocês estudam muito e estão mais a par dessas coisas que eu. E até mesmo para também ter um parecer das pessoas que assistem vocês, que também podem ter mais conhecimento que eu. Foi realmente uma experiência agonizante, só agora, depois de mais de um mês, consegui reler tudo de novo para compartilhar esse acontecido com vocês. Obrigada desde já pela atenção, beijos para todos e parabéns pelo canal. Sou muito fã. Beijos de Portugal. Um beijo para você, muito obrigada. Dizem também que quando a gente dorme, assim, às vezes o lance dessa paralisia é que dá um defeitinho ali, então a mente acorda antes do corpo, meio que desconectado, sabe? Até eles se conectarem. O corpo não acorda, a mente acorda e dá esse tilt. Mas todas essas explicações que você deu, eu acho que podem ser possíveis. Agora, o que aconteceu exatamente nesse caso, eu não sei. Eu penso também nesses... Quando eles querem te levar para algum lugar, a gente vê nos relatos aqui que a pessoa fala: nossa, eu não costumo dormir de tarde, mas nesse dia me bateu um sono incontrolável, eu só encostei e deitei. Aí geralmente a pessoa vai para outra dimensão, a pessoa vai para sete além, a pessoa é abduzida, sei lá, sabe? Vai para algum lugar. Quando parece que é um sono induzido, de assim, você vai dormir agora. É anormal, sabe? Pra que alguma coisa aconteça no astral. Alguma coisa te induza um sono super pesado. E aí talvez na volta não tenha sido, sei lá, deu algum defeito aí, não deu pra voltar imediatamente. Não sei. O que vocês acham? Deixem também suas opiniões. Cadê?
Deixa eu dar aqui então os